Profetas. Introdução. A Bíblia hebraica agrupa os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e a dos 12 profetas sob o título de Profetas Posteriores e os coloca após o conjunto Josué-Reis, ao qual dá o nome de Profetas Anteriores. A Bíblia grega apresenta os livros proféticos depois dos hagiógrafos, numa ordem diferente da do hebraico, e além disso, variável, associando-lhes as Lamentações e Daniel, que a Bíblia hebraica punha na última parte de seu cânon, e acrescentando textos que não foram escritos ou não foram conservados em hebraico. O livro de Baruque, depois de Jeremias, a carta de Jeremias, depois das Lamentações, e as adições ao livro de Daniel. Na Igreja Latina, a Vulgata conservou o essencial dessa disposição, mas voltou à ordem hebraica, colocando os 12 profetas menores após os 4 maiores. Incorporou a carta de Jeremias ao livro de Baruque, por ela colocado após as Lamentações. O profetismo. Em graus diversos e sob formas variadas, as grandes religiões da antiguidade tiveram pessoas inspiradas que pretendiam falar em nome de seu Deus. Em especial, entre os povos vizinhos de Israel, um caso de êxtase profético é relatado em Biblos, no século VI a.C. É atestada a existência de videntes e de profetas em Rama, no Oriente, no Orontes, no século VIII, e diversas vezes em Mari, no Eufrates, no século XVIII a.C. Quanto à forma e ao conteúdo, suas mensagens dirigidas ao rei parecem-se com as das mais antigos profetas de Israel mencionados na Bíblia. A própria Bíblia dá testemunho sobre o vidente Balaão, que o rei de Moabe mandou vir de Arã, Números 22 a 24, e sobre os 450 profetas de Baal, chamados por Jezabel de Tiro, e confundidos por Elias no Monte Carmelo, 1 Reis 18, 19 a 40. Isso leva logo a pensar nos 400 profetas consultados por Acabe, 1 Reis 22, 5 a 12, os quais, como os primeiros, eram um grupo numeroso de estáticos turbulentos, mas falavam em nome de Yahvé. Embora neste caso sua pretensão fosse falsa, é certo que o javismo antigo reconheceu como legítima esta instituição. Confrarias de inspirados aparecem com Samuel, 1 Samuel 10, 5, 19 e 20, e na época de Elias, 1 Reis 18, 4. Grupos de irmãos profetas mantêm contato com Eliseu, 2 Reis 2, 3 a 18, 4, 38s, 6, 1s, 9, 1. Desaparecendo depois, salvo uma alusão em AM 7, 14. Excitações pela música, 1 SM 10, 5. Estes profetas entravam em transe coletivo, que contagiava os presentes, 1 SM 10, 10. 10, 20 a 24. Ou então, exprimiam através de mímicas, ações simbólicas, 1 RS 22, 11. Assim também aconteceu uma vez que Eliseu se serviu da música antes de profetizar, 2 RS 3:15. Mais frequentes são as ações simbólicas nos profetas. Aias de Silo, 1 RS 11, 29s. Mas também Isaías, IS 20, 2:4. Jeremias com frequência, JR 13, 1s, 19, 1s, 27, 2s. E sobretudo Ezequiel, 4, 1 a 5, 4, 12, 1 a 7, 18, 21, 23, 37, 15s.
No momento dessas ações, ou fora delas, eles assumem às vezes comportamentos estranhos e podem passar por estados psicológicos anormais. Essas manifestações extraordinárias, porém, não são jamais o essencial dos profetas, cuja ação e palavras a Bíblia conservou. Ele se distingue claramente dos exaltados das antigas confrarias. Todavia, tem o mesmo nome, Nabi. É verdade que o verbo derivado dessa palavra pode significar delirar. 1 SM 18:10 e em outras passagens. Por causa do comportamento de certos profetas, mas esse sentido secundário não prejudica o sentido original do substantivo, o qual, com toda probabilidade, deriva de uma raiz que significa chamar, anunciar. O Nabi seria aquele que é chamado, ou então aquele que anuncia. E por meio de ambos os sentidos, atinge-se dessa vez o essencial do profetismo israelita. O profeta é um mensageiro intérprete da palavra divina. Isso é expresso claramente por duas passagens paralelas. X 4, 15 e 16. Arão será o intérprete de Moisés, como se fosse sua boca, como se Moisés fosse o Deus que o inspira. E 7:1. Moisés será um de seus para o faraó, e Arão será seu profeta, Nabi. A isto faz eco a palavra de Yahvé a Jeremias. Põe em tua boca minhas palavras, JR 1:9. Os profetas têm consciência da origem divina de sua mensagem. Introduzem-na dizendo: assim fala Yahvé, ou palavra de Yahvé, o oráculo de Yahvé. Essa palavra que lhes veio impôs-se-lhes e não a podem calar. O Senhor Yahvé fala, quem não profetizaria? Exclama Amós 3:8. E Jeremias luta em vão contra este domínio. JR 27:9. Em certo momento da vida, eles foram chamados por Deus, do modo irresistível. AM 7:15 e S6, sobretudo JR 1:4-10. Foram escolhidos como seus mensageiros, IS 6:8, e o começo da história de Jonas mostra quanto custa furtar-se a esta missão. Foram enviadas para manifestar a vontade de Deus e para serem eles próprios sinais. Não apenas suas palavras, mas suas ações, sua vida, tudo é profecia. O matrimônio real e infeliz de Osés é um símbolo, OS 1:3. Isaías deve andar nu para servir de presságio, IS 23. Ele mesmo e seus filhos são sinais prodigiosos, IS 8:18. A existência de Jeremias é um ensinamento, JR 16. E quando Ezequiel executa as estranhas ordens de Deus, ele é um sinal para a casa de Israel. EZ 4:3, 12, 6, 11, 24, 24. A mensagem divina pode chegar ao profeta de muitas maneiras, numa visão, como a de IS 6, o EGZ 1, 2, 8, etc., de DN 8-12, ZC 1-6, raramente numa visão noturna, CFNM 12-6, como em DN 7, ZC 1-8, pelo ouvido. Mas na maioria dos casos, por uma inspiração interior. Assim se podem entender geralmente as formas. A palavra de Yahvé me foi dirigida. A palavra de Yahvé a. Seja de improviso, seja por ocasião de uma circunstância banal, como a vista de um ramo de amendoeira, JR 1:11, ou de 2/6 de figos, JR 24, uma visita ao oleiro, JR 18:1-4. A mensagem recebida é transmitida pelo profeta em formas igualmente variadas, em trechos líricos ou em relatos em prosa, em parábolas ou às claras, no estilo breve dos oráculos, mas também utilizando as formas literárias da objurgação, da diatribe, do sermão, do processo, dos escritos de sabedoria ou dos salmos culturais,
cultuais, das canções de amor, da sátira, das lamentações fúnebres. Essa variedade na recepção e expressão da mensagem depende em grande parte do temperamento pessoal e dos dons naturais de cada profeta. Mas ela encobre uma identidade fundamental. Todo verdadeiro profeta tem viva consciência de não ser mais que instrumento, de que as palavras que profere são ao mesmo tempo suas e não suas. Tem a convicção inabalável de que recebeu uma palavra de Deus e de que deve comunicá-la. Esta convicção se funda na experiência misteriosa, digamos mística, de um contato imediato com Deus. Pode acontecer, como dissemos, que este influxo divino provoque exteriormente manifestações anormais, mas se trata apenas de algo acidental, como nos grandes místicos. Por outro lado, como acontece também com os místicos, deve-se afirmar que esta intervenção de Deus na alma do profeta coloca-o num estado psicológico supranormal. Negá-lo seria rebaixar o espírito profético ao nível de inspiração do poeta ou das ilusões dos pseudo-inspirados. A mensagem profética raramente se dirige a um indivíduo, IS 22:15S, ou faz num contexto mais amplo, JR 26 AM 7:17. Deve-se excetuar o rei, que é chefe do povo, Natã com Davi, Elias com Acabe, Isaías com Acaz e Ezequias, Jeremias com Sedecias, bem como o sumo sacerdote, chefe da comunidade após o retorno do exílio, JC 3. Mas, feitas essas exceções, o que distingue os grandes profetas, cujas obras foram conservadas dos seus predecessores em Israel e de seus semelhantes no mundo oriental, é que sua mensagem se dirige ao povo todo, em todos os relatos de vocação. É um povo que o profeta é enviado, AM 7:15 e S6:9 EZ 2:3. E até a todos os povos no caso de Jeremias, JR 1:10. Sua mensagem refere-se ao presente e ao futuro. O profeta é enviado a seus contemporâneos, transmite-lhes as ordens divinas. Mas, na medida que é intérprete de Deus, transcende o tempo e suas predições. Vem confirmar e prolongar suas pregações. Pode anunciar um acontecimento próximo como sinal, cuja realização justificará suas palavras e sua missão. 1 SM10, 1S e S714, JR 2815S, 44, 29 e 30. Prevê o castigo como punição das faltas contra as quais ele brada, e a salvação como recompensa da conversão que pede. Nos profetas mais recentes, o véu pode se descerrar até os últimos tempos, até o triunfo final de Deus. Mas sempre resulta daí um ensinamento para o presente. No entanto, como o profeta não é mais que um instrumento, a mensagem que ele transmite pode ultrapassar as circunstâncias em que foi pronunciada, e até mesmo a consciência do profeta, permanecendo envolta em mistério até que o futuro a explicite realizando-a. Jeremias é enviado para exterminar e demolir, para construir e plantar. A mensagem profética tem duplo caráter, é severa e consoladora, e, sem dúvida, ela é frequentemente dura, repleta de ameaças e de censuras, a ponto de essa severidade poder aparecer como sinal da verdadeira profecia. JR 2889, CFJR 26 16 19, 1RS 22:8. É que o pecado, obstáculo aos desígnios de Deus, preocupa o espírito do profeta, mas as perspectivas de salvação jamais foram fechadas. O livro da Consolação, 1S 40-55, é um dos ápices da profecia, e não a razão para eliminar das profecias mais antigas os anúncios de alegria que se encontram já em AM 9, 815, OS 2, 16, 25,
11, 8:11, 14 e 2:9. No comportamento de Deus com relação a seu povo, graça e castigo são complementares. O profeta é enviado ao povo de Israel, mas seu horizonte é mais vasto, como o poder de Deus, cujas obras ele anuncia. Os profetas maiores têm grupos de oráculos contra as nações. IS 13:23, JR 46:51, EZ 25:32. Amós começa com julgamentos contra os vizinhos de Israel. Abdias profere um oráculo sobre Edom. De não possuímos um oráculo contra Nínive. E é a esta cidade que Jonas é enviado para pregar. O profeta tem certeza de falar em nome de Deus. Mas como reconhecerão seus ouvintes que ele é profeta autêntico? Pois existem falsos profetas que aparecem com frequência na Bíblia. Podem ser homens sinceros que se iludem ou podem ser simuladores, mas seu comportamento exterior não os distingue dos verdadeiros profetas. Enganam o povo e os verdadeiros profetas devem polemizar contra eles. Miqueias Benjamila contra os profetas de Acabe, 1RS 28, 8S. Jeremias contra Ananias, JR 28, ou contra os falsos profetas em geral, JR 23. Ezequiel contra profetas e profetisas, EZ 13. Como saber que a mensagem provém realmente de Deus? Como distinguir uma verdadeira profecia? Há, segundo a Bíblia, dois critérios: o cumprimento da profecia, JR 28:9, DT 18:22, e CF, aos textos citados acima, sobre o anúncio de acontecimentos próximos, como sinais da verdadeira profecia. Mas, sobretudo, a conformidade do ensinamento com a doutrina já vista, JR 23:22, DT 13:26. Os textos citados de Deuteronômio indicam que a profecia era uma instituição reconhecida pela religião oficial. Às vezes, o profeta aparece ao lado do sacerdote, JR 8:1, 23:11, 27:7S, etc., ZC 7:3. E Jeremias nos informa que havia no templo de Jerusalém um quarto de Ben-Joanã, homem de Deus, provavelmente um profeta. Destes fatos e da semelhança de algumas de suas profecias com peças litúrgicas, autores recentes concluíram que os profetas, mesmo os maiores, faziam parte do pessoal do santuário e desempenhavam um papel no culto. A teoria vai muito além dos textos sobre os quais se apoia e basta reconhecer certo vínculo entre os profetas e os centros da vida religiosa, e uma influência da liturgia sobre a composição de alguns de seus oráculos, sobretudo de Abacuque, Zacarias e Joel. A ideia fundamental que se depreende da complexidade dos fatos e dos textos relativos ao profetismo parece ser esta: o profeta é um homem que tem uma experiência imediata de Deus, que recebeu a revelação de sua santidade e de seus desígnios, que julga o presente e vê o futuro à luz de Deus, e que é enviado por Deus para recordar aos homens suas exigências e conduzi-los pelo caminho de sua obediência e de seu amor. Assim, entendido, não obstante as semelhanças que se podem apontar com fenômenos religiosos, religiosos em outras religiões e entre os povos vizinhos. O profetismo é um fenômeno próprio de Israel, um dos modos de a providência divina dirigir o povo eleito. O movimento profético. Se tais são o caráter e a função do profeta, não é de estranhar que a Bíblia ponha Moisés
no início da linhagem dos profetas. DT 18, 15, 18. E o considere como o maior de todos. NM 12, 6, 8, DT 34, 10, 12. Pois conheceu Yahvé face a face. Falou com ele pessoalmente e transmitiu sua lei ao povo. Herdeiro de seus dons jamais faltaram em Israel, começando por seu sucessor Josué, em quem habita o Espírito. NM 27, 18, CF 34, 9. Na época dos juízes, aparecem a profetissa Débora, JZ 4, 5, e um profeta anônimo, JZ 6, 8, surgindo a seguir a grande figura de Samuel, profeta e vidente, um SM 320, 99 e CF 2CR 35, 18. Então o espírito profético se difunde em grupos de inspirados, cujo comportamento estranho mencionamos acima, um SM 10, 5, 19 e 20. Encontramos depois as comunidades mais sensatas dos irmãos profetas, 2 RS, 2, etc. Tais confrarias desaparecem a seguir, mas até depois do retorno do exílio, a Bíblia menciona profetas no plural, JC 7, ZC 7, 3. Foram dessas comunidades cujo influxo sobre a vida religiosa do povo não é possível precisar, aparecem personalidades marcantes. Gad, profeta de Davi, 1 SM 22, 5, 2 SM 24, 11, Natan, junto ao mesmo rei, 2 SM 7, 2S, 12, 1S, 1RS, 11S, Aías, no tempo de Jeroboão, 1RS, 11, 29, 14, 2S, Jeú, filho de Anani, no tempo de Baasa, 1RS, 16, 7, Elias e Eliseu, no tempo de Acabe e seus sucessores, 1RS, 17, até 2RS, 13, Passim, Jonas no tempo de Jeroboão, 2RS, 14 e 25, a profetisa Uda no tempo de Josias, 2RS, 22, 14S, Urias no tempo de Joaquim, JR 26, 20. A esta lista, os livros das crônicas acrescentam Semeias no tempo de Roboão, 2CR, 12, 5S, Ado no tempo de Roboão e de Abias, 2CR 12, 15, 13 e 22. Azarias no tempo de Asa, 2CR 15 e 1S. Oded no tempo de Acase, 2CR 22, 9S. E alguns anônimos. Só por meio de alusões é que conhecemos a maioria desses profetas. Entretanto, há algumas figuras de maior relevo. Natan anuncia a Davi a permanência de sua dinastia em que Deus se compraz. É a primeira da série de profecias que irão explicitando-se sobre o Messias, filho de Davi. 2SM 7, 1 a 17. Mas é o mesmo Natan que repreende com veemência a Davi por seu pecado com Betsabeia e que, em vista de seu arrependimento, assegura-lhe o perdão de Deus. 2SM 12, 1 a 25. Estamos bem informados sobre Elias e Eliseu, pelos relatos dos livros dos reis. No momento em que a invasão dos cultos estrangeiros punha em perigo a religião de Yahvé, Elias se ergue como um defensor do verdadeiro Deus e alcança no ato do Carmelo uma brilhante vitória sobre os profetas de Baal. 1RS 18. Seu encontro com Deus no Horebe, onde a aliança fora concluída, relaciona-o diretamente com Moisés. 1RS 19. Elias, defensor da fé, o é também da moral, e fulmina a condenação divina contra Acabe, que assassinou Nabote.
para tomar-lhe a vinha, 1 RS 21. Seu fim misterioso, 2 RS 2, 1 a 18, circunda de um olo, sua figura que não cessou de crescer na tradição judaica. Ao contrário de Elias, o profeta solitário Eliseu se imiscui muito na vida de seu tempo. Intervém no curso da guerra moabita, 2 RS 3, e das guerras arameias, 2 RS 6, 7. Interfere na usurpação de Hazael, em Damasco, 2 RS 8, 7, 15, e na de Jeú, em Israel, 2 RS 9, 1, 3. É consultado pelos grandes, como Joás de Israel, 2 RS 13, 14, 19, Ben-Hadad de Damasco, 2 RS 8, 7 a 8, Naamã, o sírio, 2 RS 5. Mantém relações também com os grupos de irmãos profetas que contavam a seu respeito histórias maravilhosas, 2 RS 4, 1, 7, 38, 44, 6, 1 a 7. Como é sobre os profetas canônicos, que possuímos informações mais completas, apresentamos cada um deles quando tratarmos do livro que traz o seu nome. Por enquanto, basta indicar seu lugar no movimento profético e dizer o que constitui sua novidade em relação à época precedente. Eles intervêm em períodos de crise, que precedem ou acompanham as grandes encruzilhadas da história nacional. A ameaça à Síria e a ruína do Reino do Norte, a ruína do Reino de Judá e a partida para o exílio, o fim do exílio e o retorno. Não se dirigem ao rei, e sim ao povo, e porque sua mensagem tem este alcance geral, foi conservada por escrito e continua atuando. O primeiro desses profetas, Amós, exerce seu ministério nos meados do século 8 a.C., mais ou menos 50 anos após a morte de Eliseu. E o grande movimento profético durará até o exílio, isto é, menos de 2 séculos, que são dominados pelas grandes figuras de Isaías e de Jeremias, mas onde se situam também Oséias, Miqueias, Naum, Safonias e Abacuque. O final dos ministérios de Jeremias coincide com o início do de Ezequiel. Contudo, com este profeta do exílio, a tonalidade muda. Menos espontaneidade e calor, visões grandiosas, mas complicadas, descrições minuciosas, preocupação crescente com os últimos tempos. Numa palavra, traços que anunciam a literatura apocalíptica. Todavia, a grande corrente isaiana se perpetua então enriquecida no livro da Consolação, IS 40 a 55. Os profetas do retorno, Ageu e Zacarias, têm um horizonte mais limitado. Seu interesse se concentra na restauração do templo. Depois deles, Malaquias censura os defeitos da nova comunidade. A seguir, o pequeno livro de Jonas, que preludia o gênero midráxico, utiliza as escrituras antigas para o ensinamento novo. A fonte apocalíptica aberta por Ezequiel jorra de novo em Joel e na segunda parte de Zacarias. Invade o livro de Daniel, onde as visões do passado e do futuro se conjugam no quadro extratemporal de destruição do mal e do advento do reino de Deus. Nesta época, a grande inspiração profética parece esgotada. Apela-se aos profetas de antanho, DN 9, 6, 10, ZC 7, 7, 12 e ZC 13, 2 a 6. Prevê o desaparecimento da instituição profética comprometida pelos falsos profetas. Mas JL 315 anuncia uma efusão de espíritos nos tempos messiânicos. Realizar-se-á no Pentecostes, conforme a T 2:16s. Trata-se
com efeito do começo dos tempos novos, inaugurados pela pregação de João Batista, o último dos profetas da antiga lei. Profeta e mais que profeta. MT 11.9 e LC 7.26. A doutrina dos profetas. Os profetas desempenharam um papel considerável no desenvolvimento religioso de Israel. Não só mantiveram e guiaram o povo no caminho do judaísmo autêntico, mas foram também os órgãos principais do progresso da revelação. Nesta ação multiforme, cada qual teve sua função própria. Cada qual contribuiu com sua pedra para o edifício doutrinal. Suas contribuições, porém, se conjugam e se combinam segundo 3 linhas mestras, aquelas precisamente que distinguem a religião no Antigo Testamento: o monoteísmo, a moral e a espera da salvação. O monoteísmo só lentamente é que Israel chegou a uma definição filosófica do monoteísmo. A afirmação da existência de um Deus único, negação da existência de qualquer outro Deus. Durante muito tempo, aceitou-se a ideia de que os outros povos podiam ter outros deuses, mas isso não era motivo de preocupação. Israel não reconhecia senão Yahvé, que era o mais poderoso dos deuses, e exigia um culto exclusivo. A passagem dessa consciência e dessa prática monoteísta a uma definição abstrata foi fruto de pregação dos profetas. Quando o mais antigo deles, Amós, apresenta Yahvé como Deus que impera sobre as forças da natureza e que é o Senhor dos homens e da história, não faz mais que recordar verdades antigas, que dão todo o seu peso às ameaças que ele profere. Mas o conteúdo e as consequências dessa fé antiga vão se afirmando cada vez mais claramente. A revelação de Deus do Sinai tinha sido vinculada à eleição do povo e à conclusão da aliança. E, em consequência, Yahvé aparecia como o Deus próprio de Israel, vinculado à terra e aos santuários de Israel, sem deixar de sublinhar fortemente os vínculos que unem Yahvé a seu povo. E os profetas mostram que ele dirige também os destinos dos outros povos. AM 9.7. Ele julga os pequenos estados e os grandes impérios. AM 1.2. E todas as profecias contra as nações. Concede-lhes e retira-lhes o poder. JR 27.5.8. Serve-se deles como instrumentos de suas vinganças. AM 6.11 e S 7.18.19, 10.6, JR 5.15.17. Mas detém-nos quando quer. IS 10.12. Embora proclamem que a terra de Israel é a de Yahvé, JR 7.7, e que o templo é sua morada, IS 6, JR 7.11, JR 7.10.11, predizem a destruição do santuário, MQ 3.12, JR 7.12.14, 26. E Ezequiel vê a glória de Yahvé deixar Jerusalém, EZ 10, 18, 22, 11, 22, 23. Yahvé, Senhor da terra inteira, não deixa lugar para outros deuses, lutando contra a influência dos cultos pagãos e as tentações do sincretismo, que ameaçavam a fé de Israel. Os profetas afirmam a impotência dos falsos deuses e a vaidade dos ídolos. OS 2.7.15, JR 2.5.13, 27.28, 5.7, 16.20. Durante o exílio, no momento em que o desmoronar das esperanças nacionais poderia suscitar dúvidas quanto ao poder de Yahvé, a polêmica contra os ídolos se torna mais incisiva e mais acional no Deutério Isaías, IS 40, 19-20, 41, 6, 7, 21, 24,
44.9.20, 46.1.7, JR 10.1.16 e mais tarde na Carta de Jeremias, igual BR 6 e em DN 14. A esta crítica se opõe a expressão triunfante do monoteísmo absoluto, IS 44.6.8, 46.1.7.9. Este Deus é transcendente, e é esta transcendência que os profetas exprimem, sobretudo dizendo que ele é santo. Um dos temas favoritos da pregação de Isaías, IS 6, e em muitos outros lugares, 1.4, 5, 19, 24, 10, 17, 20, etc. Mas também OS 11, 9, IS 40, 25, 41, 14, 16, 20, etc. JR 50, 29, 51, 5, HAB 1, 12, 3, 3. Ele está rodeado de mistério. IS 6, EZ1, infinitamente acima dos filhos de homem, expressões que Ezequiel repete sem cessar, para sublinhar a distância que separa o profeta de seu interlocutor divino. Todavia, ele está perto pela bondade e até pela ternura que testemunha a seu povo, sobretudo em Oséias e Jeremias, com a alegoria do matrimônio entre Yahvé e Israel, OS 2, JR 2, 2 a 7, 3, 6 a 8, longamente desenvolvida por Ezequiel, EZ 16 e 23. A moral, a santidade de Deus se opõe à impureza do homem, IS 6, 5. E neste contraste, os profetas adquirem uma consciência aguda do pecado. Se o monoteísmo não era nenhuma inovação, tampouco foi esta moral. Ela estava inscrita já no Decálogo e motivou a intervenção de Natã junto a Davi, 2 SM 12, e a de Elias junto a Acabe, 1 RS 21. Mas os profetas canônicos inculcam-na constantemente. É o pecado que separa o homem de Deus. IS 59.2. O pecado é, com efeito, um atentado contra o Deus de justiça. Amós. Contra o Deus de amor, Oséias. Contra o Deus de santidade, Isaías. Quanto a Jeremias, pode-se dizer que o pecado ocupa o centro de sua visão. Ele se estende à nação inteira, que parece corrompida definitivamente, incapaz de converter-se, JR 13:23. É esse transbordamento do mal que atrai o castigo de Deus, o grande julgamento do dia de Yahvé, IS 2:6-22, 5:18-20, OS 5:9-14, JL 2:1-2, SF 1:14-18. E o anúncio da desgraça é para Jeremias um sinal da verdade, da verdadeira profecia, JR 28:8-9. O pecado que é o pecado da massa provoca essa sanção coletiva, contudo a ideia de retribuição individual começa a aparecer em JR 31, 29 e 30. CF, DT 24:16 e se afirma em EZ 18, CF 33, 10, 20. Mas o assim chamado monoteísmo ético dos profetas não é um antilegalismo. Sua moral está fundada no direito promulgado por Deus que é transgredido ou desconhecido. Veja-se, por exemplo, o discurso de JR 7, 5 a 10 e seus contatos com o Decálogo. Paralelamente, a concepção da vida religiosa se aprofunda. Para fugir do castigo é preciso buscar a Deus. AM 54, JR 54, SF 23, isto é, explica as sofonias, cumprir seus mandamentos, seguir o direito, viver na humildade, CFS 1:17, AM 5:24, OS 10:12, MQ 6:8.
O que Deus pede é uma religião interior, que para Jeremias é uma condição da nova aliança. JR 31, 31, 34. Este espírito deve animar toda a vida religiosa e as manifestações exteriores do culto. E os profetas protestam contra um ritualismo alheio e toda preocupação moral. IS 11, 17, JR 6, 20, OS 6, 6, MQ 6, 6 a 8. Mas seria erro apresentá-los como adversários do culto como tal. Este e o templo estarão entre as preocupações maiores de Ezequiel, Ageu e Zacarias. A espera da salvação, contudo, o castigo não é a última palavra de Deus, que longe de querer a ruína total de seu povo, continua a realizar suas promessas, não obstante todas as apostasias. Deus poupará um resto, IS 4, 3 mais. Esta noção aparece em Amós 5,15. Evolui e se precisa em seus sucessores. Na visão dos profetas, os dois planos, o do castigo iminente e o do juízo final de Deus, se sobrepõem, e o resto é ao mesmo tempo o que escapará ao perigo presente e o que gozará da salvação final. Estes dois planos se distinguem pelo desenrolar da história. Depois de cada provação, o resto é o grupo que sobreviveu. Os habitantes deixados em Israel ou em Judá após a queda de Samaria, ou a invasão de Senaqueribe, AM 5, 15, IS 37, 31, 32. Os exilados da Babilônia depois da ruína de Jerusalém, JR 24:8. A comunidade que volta à Palestina depois do exílio, ZC 8, 6, 11, 12. SD 9, 8, 13, 15. Mas esse grupo é, ao mesmo tempo, em cada época, o germe, o tronco de um povo santo ao qual está prometido o futuro. IS 11, 10, 37, 31, MQ 4, 7, 5, 5 a 7, EZ 37, 12 a 14, ZC 8, 11 a 13. Será uma era de felicidade inaudita. Os dispersos de Israel e de Judá, IS 11, 12 a 13, JR 30, 31, voltarão para a Terra Santa, que será prodigiosamente próspera. IS 30, 23 a 26, 32, 15 a 17. E o povo de Deus tomará vingança de seus inimigos. MQ 4, 11 a 13, 5, 6 a 8. Mas essas perspectivas de prosperidade e de poder materiais não constituem essencial, simplesmente acompanham o advento do reino de Deus. Ora, este supõe todo um clima espiritual, justiça e santidade, IS 29, 19, 24, conversão interior e perdão divino, JR 31, 31, 34, conhecimento de Deus, IS 2, 3, 11, 9, JR 31, 34, paz e alegria, IS 24, 9, 6, 11, 6 a 8, 29, 19. Para estabelecer e governar seu reino sobre a terra, o rei Yahvé terá um representante, cuja unção fará um vassalo seu. Ele será ungido de Yahvé, em hebraico seu Messias. Foi um profeta, Natã, que, ao prometer a Davi a permanência de sua dinastia 2SM7, apresentou a primeira expressão desse messiânico régio, cujo eco reencontramos em certos salmos. Entretanto, os fracassos e a má conduta da maioria dos sucessores de Davi pareciam desmentir
esse messianismo dinástico, e a esperança concentrou-se num rei particular cuja vinda era esperada para futuro próximo ou longínquo. E este Salvador que vislumbram os profetas, sobretudo Isaías, mas também Miqueias e Jeremias. O Messias, podemos agora escrever com maiúsculo, será da estirpe davídica. IS 11.1, JR 23.5, igual a 33.15. E sairá como ela de Belém de Efrata, em Miqueias 5.1. Receberá os mais magníficos títulos, IS 9.5. E o Espírito de Yahvé repousará sobre ele com todo o cortejo de seus dons, IS 11.5. Para Isaías, ele é o Emanuel, Deus conosco, IS 7.14. Para Jeremias, Yahvé Sidekenu, Yahvé nossa justiça, JR 23.6. Dois nomes que resumem o puro ideal messiânico. Esta esperança sobreviveu ao desmoronamento dos sonhos de dominação terrestre e à dura lição do exílio, mas as perspectivas mudaram. Apesar das esperanças que por um momento Ageu e Zacarias colocaram no Davidida Zorobabel, o messianismo régio sofreu um eclipse. Nenhum descendente de Davi estava mais no trono. Israel estava submetido à dominação estrangeira. Ezequiel, sem dúvida, espera a vinda do novo Davi, mas chama-o de príncipe e não de rei, e descreve-o antes como mediador e pastor do que como soberano poderoso. Eze 34, 23 a 24, 37, 24 a 25. Zacarias anunciará a vinda de um rei, mas ele será humilde e pacífico. 16, 9 a 10. Para segundo Isaías, o ungido de Yahvé não é um rei davídico, mas Ciro, rei da Pérsia. IS 45.1. Instrumento de Deus para a libertação de seu povo. Mas o mesmo profeta coloca em cena outra figura da salvação, o servo de Yahvé, que é o mestre do seu povo e a luz das nações, pregando com toda a mansidão o direito de Deus. Não terá projeção humana, será rejeitado pelos seus, mas alcançará a salvação deles a preço de sua própria vida. IS 42, 7, 49, 9, 50, 4 a 9 e principalmente 52, 13, 53, 12. Enfim, Daniel vai chegar sobre as nuvens do céu, como que filho de homem que recebe de Deus o domínio sobre todos os povos. Um reino que não passará. Daniel 7. Houve, entretanto, uma reaparição da antiga corrente nas vésperas da nossa era. A espera do Messias Régio estava largamente difundida, mas certos meios esperavam também um Messias sacerdotal. E outros um Messias transcendente. A primeira comunidade cristã aplicou a Jesus todas essas passagens proféticas, cujas divergências ele conciliava na sua pessoa. Ele é Jesus, isto é, o Salvador, o Cristo, isto é, o Messias, descendente de Davi, nascido em Belém, o rei pacífico de Zacarias e o servo sofredor do segundo Isaías, o menino Emanuel,
anunciado por Isaías, e também o Filho do Homem, de origem celeste, visto por Daniel. Mas estas referências aos antigos anúncios não diminuem a originalidade deste messianismo cristão que deriva da pessoa e da vida de Jesus. Se ele cumpriu as profecias, foi ultrapassando-as, e ele próprio rejeitou a noção política tradicional do messianismo régio. Os livros proféticos. Chama-se comumente profetas escritores aqueles aos quais se atribui um livro no cânon da Bíblia. O que foi dito do ministério profético mostra que essa denominação é inexata. O profeta não é escritor, ele é antes de tudo orador, pregador. A mensagem profética em sua origem é falada, mas resta explicar como, desta palavra pronunciada, passou-se ao livro escrito. Encontram-se nesses livros 3 espécies de elementos. Primeiro, ditos proféticos, que são oráculos, onde umas vezes é o próprio Deus quem fala, e outras é o profeta quem fala em nome de Deus. Ou peças poéticas, que contêm ensinamento, anúncio, ameaça ou promessa. Segundo, relatos na primeira pessoa, em que o profeta narra sua experiência, em particular sua vocação. Terceiro, relatos na terceira pessoa, que descrevem acontecimentos da vida do profeta ou as circunstâncias de seu ministério. Esses 3 gêneros podem combinar-se, e acontece com frequência que os relatos não incluem oráculos ou discursos. As passagens na terceira pessoa indicam outro redator, distinto do profeta. Temos um claro testemunho disso no livro de Jeremias. O profeta ditou a Baruque, JR 36:4. Todas as palavras que ele havia pronunciado em nome de Yahvé nos últimos 23 anos, CF JR 25:3. Tendo sido queimado a rolo pelo rei Joaquim, JR 36:23. Um novo rolo foi escrito pelo mesmo Baruque, JR 36:32. A relação destes fatos só pode provir do próprio Baruque, a quem se atribuirão também os relatos biográficos que se seguem, JR 37:44. E que de fato se encerram com a palavra de consolo dirigida a Baruque, por Jeremias, JR 45:5. De passagem, somos informados de que, no segundo rolo de Baruque, muitas palavras do mesmo gênero foram acrescentadas, por Baruque ou por outros, JR 36:32. Circunstâncias análogas podem explicar a composição dos outros livros. É provável que os profetas mesmos tenham escrito ou ditaram a parte de suas profecias, ou relato de suas experiências, CF e S 8.1, 38, JR 32, 51:60, EZ 43:11, HAB 22 ou 2:2. Parte dessa herança pode também ter sido conservada, fielmente, só pela tradição oral do círculo dos profetas, ou dos seus discípulos. Parece haver alusão aos discípulos de Isaías, IS 8:17. Estes mesmos grupos conservaram recordações da vida do profeta, as quais também incluíam oráculos, como as tradições sobre Isaías, recolhidas nos livros dos Reis, 2RS 18:20, e daí transferidas para o livro de Isaías, IS 36:39, ou o relato do conflito entre Amós e Amazias, AM 7:10-17. A partir desses elementos formaram-se coleções que reúnem os oráculos do mesmo estilo,
ou as peças que tratam do mesmo tema. Por exemplo, as secções contra as nações em Isaías, Jeremias e Ezequiel, ou contrabalançam os anúncios de infortúnio com promessas de salvação, por exemplo, Miqueias. Estes escritos foram lidos e meditados e contribuíram para perpetuar as correntes espirituais originadas dos profetas. Os contemporâneos de Jeremias citam a profecia de Miqueias, JR 26, 17 e 18. É frequente a alusão aos antigos profetas, JR 28, 8, que é como que um estribilho em JR 7, 25, 25, 4, 26, 5, etc. Depois em ZC 146, 7712, DN 9610, SD 911. Nos círculos fervorosos que alimentavam sua fé e sua piedade com as profecias, os profetas permaneceram com algo vivo. E, como aconteceu com o rolo de Baruque, JR 36-32, acrescentaram-se aquelas palavras outras do mesmo gênero, sob inspiração de Deus, para adaptá-las às necessidades presentes do povo, ou para enriquecê-las, e em certos casos, como veremos nos livros de Isaías e de Zacarias. Tais acréscimos podem ter sido extensos. Fazendo isso, os herdeiros dos profetas tinham a convicção de estarem preservando e fazendo frutificar o tesouro que receberam deles. Os livros dos 4 profetas maiores estão colocados no cânon segundo sua ordem cronológica, que é aqui seguiremos a sequência dos 12 profetas menores. É mais arbitrário. Tentaremos apresentá-los, enquanto possível, pela ordem cronológica. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.